Então, passada a introdução, a gente vai falar basicamente do radar individual de habilidades e em seguida do programa de certificação em arquitetura. Então, começando pelo radar, né? Antes da gente olhar a ferramenta em si, vamos falar um pouco dos pilares de observação do radar, né? Então, o radar é criado a partir das respostas ao questionário de habilidades de arquitetura. Então, a partir de um questionário, a gente vai desenhar o radar de habilidades. Então, os pilares, né, ou as áreas do radar são basicamente divididas entre habilidades de fundação, experiências essenciais, habilidades de desenvolvimento profissional, contribuições para a comunidade de arquitetura, né? Então, habilidades de fundação são as habilidades relacionadas às disciplinas de dia a dia no trabalho, como relacionamentos interpessoais, gestão de projetos, realidade e dinâmica de negócios e, evidentemente, né, aqui as atividades de arquitetura propriamente ditas, né, toda a parte de diagramação, análise de trade-offs, desenho de arquitetura. Experiências essenciais, habilidades que comprovam a experiência profissional relacionada às técnicas e tecnologias utilizadas. Então, a experiência relacionada às técnicas e tecnologias utilizadas, bem como aos aspectos de negócio, né? Então, essa experiência que é adquirida e desenvolvida ao longo do tempo em diferentes iniciativas. Habilidades de desenvolvimento profissional, um aspecto importante também, são as habilidades apresentadas pelo profissional na manutenção e aprimoramento dos seus conhecimentos, através de treinamentos presenciais, virtuais, ou mesmo através de leitura. Então aqui é quanto aquele profissional de fato está investindo no desenvolvimento profissional dele, né? Seja através de treinamentos, né, como a gente comentou aqui, né? Treinamentos formais, informais, palestras, tudo vale, desde que tenha o objetivo de se manter atualizado com relação a novas tecnologias e arquitetura. E contribuições para a comunidade de arquitetura. Isso é um pilar fundamental. A gente incentiva e entende que é muito importante que o time de arquitetura comunique e faça contribuições para a comunidade de tecnologia e a comunidade de arquitetura como um todo, né? Então aqui são as habilidades relacionadas a participações em atividades de contribuição para o desenvolvimento da comunidade de arquitetura e de tecnologia como um todo, e aí podem ser apresentações públicas, vídeos divulgados e compartilhados, palestras ministradas, a gente tem o modelo do Show Me the Beats, né? Enfim, qualquer tipo de contribuição aqui, a ideia é incentivar que os arquitetos de fato assumam essa responsabilidade e esse papel de serem disseminadores de novas tecnologias, de compartilhar a nossa visão de tecnologia e de arquitetura com a comunidade de desenvolvimento de tecnologia, né? Então esses são os principais pilares, né? Então, habilidades de fundação, as experiências, né? Nível de experiência dos profissionais, o quanto os profissionais se mantêm em atualização, em desenvolvimento profissional e as contribuições que eles fazem para a comunidade. O questionário possui atualmente 30 perguntas, né? E foi adaptado a partir do questionário do Open Group Interactive Self-Assessment. A gente usou o questionário do Open Group Interactive Self-Assessment como um ponto de partida e começou a adaptar as perguntas para a nossa realidade, né? Cada pergunta representa uma habilidade de arquitetura a desenvolver, ou seja, cada habilidade representa um ponto no radar. Cada pergunta que é respondida, ela vai ser refletida no radar como um dos pontos, posicionados de acordo com a proficiência de cada indivíduo. Ou seja, de acordo com o nível de proficiência naquela habilidade que aquela pergunta trata, a gente vai posicionar um pontinho dentro do radar. Então são 30 pontos distribuídos dentro do radar. Com exceção do perfil de Solution Architect, que possui um pilar adicional, chamado Habilidades de Arquitetura de Negócios. São 3 perguntas que abordam as habilidades de entendimento, influência e transformação das diferentes verticais de negócio. Tá? Então, vamos para o radar. Está aqui o radar. Aqui a gente usou o radar do Arthur como referência, é só um exemplo, não é de fato o radar do Arthur em si, mas ele mostra para um perfil de IT Architect, né, o nosso arquiteto hands-on, como as habilidades são distribuídas pelo radar, né? Então, cada uma desses pontos dentro do radar representa uma pergunta e, de acordo com o nível de proficiência do profissional, aquela pergunta vai ser organizada dentro do radar. O radar, no final das contas, ele mostra de forma consolidada e muito simples quais são os pontos que, nesse caso aqui, o Arthur precisa começar a desenvolver, né? Nesse caso aqui a gente tem o CSF2, o CSF 12, 13, 14, 16, 17,
ele precisa começar a desenvolver esses aspectos. Tem aspectos que ele já, né, habilidades que ele já está exercendo e que, portanto, ele precisa manter e evoluir até que ele chegue num modelo fluente, de absoluto domínio sobre aquela habilidade, e os pontos de absoluta fluência, né? Ou seja, são pontos que você precisa manter atualizados, mas de fato não deveria exigir muito esforço de desenvolvimento, já tem um nível muito bom de desenvolvimento naquela habilidade, né? Então isso é importante e serve como um ponto de referência, inclusive para os pontos de feedback, né? Então, de tempos em tempos, poder revisar o radar e entender quais são os pontos que você precisa desenvolver, se você de fato conseguiu avançar ou não. É uma ferramenta que facilita muito o dia a dia. Aqui uma visão de um radar para Enterprise Architect, né? A mesma ideia, não muda muito. A única diferença é que as perguntas por trás de cada um desses pontos, para o caso de Enterprise Architect, são um pouco diferentes, são mais voltadas para pessoas, né, para profissionais desse segmento, né, desse tipo de arquitetura. E do Solution Architect, que, como eu comentei, tem 3 perguntas adicionais, né, que são as habilidades de arquitetura de negócios, como o quanto aquele profissional é capaz de influenciar os aspectos de negócio, né. Sempre um desafio muito grande, especialmente numa instituição mais tradicional como o Santander, mas é um ponto importante para que a gente de fato consiga fazer uma aproximação né, numa lógica de geração de valor dentro da tecnologia e o negócio. E o time de arquitetura de soluções dentro da arquitetura com certeza é o mais indicado para fazer essa aproximação.